pessoal, a gente está aqui hoje para a gente fazer uma make mais dramática nessa mocinha, que é uma make de noite mesmo, para ela abalar na balada hoje. Essa é a minha modelo Cília e meu nome é Lília, sou profissional de make-up, artístico profissional em maquiagens. E a gente está aqui hoje para estar dando dicas, ideias de produtos, de técnicas, de como vocês podem desenvolver um trabalho legal para maquiagem. Essa cliente minha, ela tem um rostinho mais oval, né? O olho dela já é bem expressivo, mas a gente vai tentar estar afilando um pouco as bochechinhas dela, tudo, para deixar o rosto mais afilado. Eu já limpei a pele dela com demaquilante, já passei uma pré-preparação na pele dela de primer. Eu trabalho tanto o primer quanto o demaquilante da Mary Kay, gente, que são produtos excelentes. Eu limpei com esse tônico, esse removedor, e usei o primer da Mary Kay. É isso aí, a gente vai começar agora com a preparação da pele. Eu vou colocar, eu vou fazer uma pele inicial, uma base, a primeira camada. Eu vou estar criando uma cor na pele dela. Eu vou fazer uma camada toda, uma pele fininha, e vou estar criando a cor dela. Eu vou estar achando, na verdade, a cor da pele dela ideal para o rosto dela. Isso aqui eu só tô aderindo melhor, espalhando melhor a base no rosto dela, para ficar bem fininha a camada. Isso. Agora eu vou fazer a parte de marcações da pele dela. O jogo de sombras e luz, porque o nosso rosto, a gente está passando essa parte de impressão, esse visagismo de contornos, a gente precisa do jogo de luz do escuro e do claro, onde eu vou trabalhar nela o que eu quero ressaltar e o que eu quero deixar mais escondido. Então eu quero trabalhar essas laterais dela, dar uma afilada no rosto dela, para o rosto dela ficar mais dramático. Então eu vou trabalhar esse jogo de luz e de sombra. Eu estou usando Paint Sticks, que ele é legal porque ele é um pouco mais oleoso e essa textura ela ajuda mais o esfumar e o encontro mais das cores, do claro com o escuro. Você consegue deixar menos nítido, só mesmo aquela coisa de impressão mesmo. Não fica aquela coisa muito marcada, que a gente vê muito e que não é legal. Você tira o chique da maquiagem, fica melhor essa coisa mais discreta, só mesmo essa impressão, essa suave impressão de rosto afilado. Como ela tem o rosto um pouco redondo, oval, ele não se caracteriza só no... A gente tem dois formatos no rosto dela. Ela tem um rosto oval, porém ela tem as maçãs, o rostinho aqui mais cheio. Então eu vou dar uma afilada nessa região
das têmporas dela também, para mim estar conseguindo fazer esse afilamento. Isso. Vou trabalhar as duas partes. No sentido do canto da boca. Pelo fato dela ter o rostinho mais cheinho aqui nessa lateral. Porque se ela tivesse o rosto mais fino, um pouco, eu já não traria pro canto da boca. Eu vou trabalhar um pouco essa região, que é para me ressaltar um pouco o rosto dela. Deixar com aquela impressão de rosto mais alongado, de queixo mais alongado. Eu estou trabalhando com pincéis cones, que eles são ótimos para a gente estar fazendo esse resultado. E já dá esse impressionismo. Aquele rosto que chega mesmo. Que é a impressão que a gente quer quando a gente vai para a balada. Chegar chegando. Eu tô fazendo esse contorno porque eu quero dar uma profundidade neste local. E vou estar afilando um pouco o nariz. Por que eu estou trabalhando em sentido vertical? Porque o sentido vertical, ele vai me alongar essa região dela, do queixo. Eu vou deixar o queixinho dela mais alongado. E estou trabalhando contornos claros para me conseguir luz neste local. Com muito cuidado depois da gente não perder essa luz na hora de esfumar. Olha pra cima pra mim. Gente, esse risquinho em cima do nariz, a gente tem que tomar muito cuidado. Que é a luz. E seria a luz. Quanto mais você enlarguece esse risco, que é a dificuldade que todo mundo tem, o nariz ele é mais complicado mesmo de fazer. Se você enlarguece demais esse risco, depois você tem mais dificuldade de você deixar o nariz mais afilado. Você pode virar achatar, deixar o nariz com aspecto mais achatado do que empinado, do que afiladinho. Pode fechar seus olhos. E é legal a gente estar passando camadas de base na pálpebra, porque ela ajuda a fixação da sombra, até a durabilidade maior da sombra, a fixação dela ao longo do dia, da noite, a durabilidade da sombra no seu olho fica maior, até mesmo com a colocação dos primers de sombra.
Isso. Agora nós vamos trabalhar esfumando. Você vai trabalhar jogando o escuro para cima do claro. Para você conseguir tirar essa marcação. Você pode observar que vai ficando só a sombra. E essa sombra escura, ela já te dá a profundidade que você deseja, que seria esse rosto ressaltado. Quando ela levantar, já te dá esse aspecto. E logo após você vai sumindo esse outro tom, para você conseguir, na verdade, a uniformização do pescoço com o colo, que você precisa disso, para a gente obter um alinhamento de tom. Da mesma forma, para cima no rosto, você vai trabalhando luz e sombra ao mesmo tempo, sem você tirar nenhum nem o outro, mas ao mesmo tempo não deixando divisas. Pode virar assim para mim, para lá. Você vai sempre limpando o pincel para você estar tirando o excesso. Muito cuidado com o cabelo. Da mesma forma eu vou jogando o escuro, tomando cuidado para você não tirar a luz. Um sobrepondo o outro. Só um instante. Respira assim pra mim. Quero tirar a profundidade dela das regiões que eu marquei, somente tirar as divisas. Muito cuidado para você achar o tom certo de marcação, para não ficar nem escuro demais e nem claro demais. Isso é bem legal, gente. A gente consegue ver um resultado bem legal depois da make toda pronta. Essa região embaixo dos olhos, gente, eu gosto de trabalhar na esponja, porque você consegue selar bem a pele com o produto. Só selando, gente, não limpando, porque se você limpar, você tira a claridade. Pode fechar os olhos. É interessante você selar bem. Essa parte do nariz, eu só trabalho também com esponjas ou até mesmo com o dedo. Porque você não pode deixar
perder a profundidade, que é essa parte mais de cima que eu fiz. Porque se você perder essa profundidade, você não consegue deixar o nariz afilado, que é o que todo mundo tem dificuldade. E você vai subindo o claro para cima do escuro nessa região, já é o contrário. Porque se você descer, você perde essa claridade de baixo. Gente, a maquiagem não tem regra. Essa é a forma melhor que eu desenvolvi de estar conseguindo o resultado que eu buscava. O meu resultado ideal. Cada um tem o seu. Esse eu desenvolvi melhor, porque eu consigo obter o meu objetivo. Sem você perder essa linha de luz. É claro que não deixando essa marcação tão evidente como está aqui. Logo, logo vocês já vão ver. Mas você não pode perder essa linha de luz, que ela é muito interessante e é importantíssimo para mim obter o resultado desejado. E essa transformação que todo mundo quer, deixar um nariz mais arrebitado. Sempre lembrando que essa ponta do nariz a gente tem que escurecer. Pode abrir para meus olhos. Depois você vai sumindo esse risco com a esponja ou até mesmo o pincel. Nessa parte de cima. Você vem com o pincel e você trabalha esfumando essa linha de luz. Porque eu só quero um efeito delicado mesmo. Uma impressão de claridade. Isso ele te dá um efeito legal. Pode abrir. Logo após esse trabalho de contorno, vamos levantar a cliente para a gente ter uma noção se você quer ainda mexer em alguma coisa. Pode sentar. Eu gosto sempre de levantar e estar vendo expressões. Você pode estar visualizando ela no espelho. Olha, aqui a gente já consegue visualizar amassando o rostinho dela mais ressaltado e já o contorno de profundidade. Esse afilado. O rosto mais dramático nela. Olha a lateral. Olha a outra lateral. Você já consegue ver um narizinho mais afiladinho também. Tudo isso na impressão, gente. Você trabalha a impressão mesmo. Você já consegue ver o esfumado escuro aqui, que eu já dou aquela ressaltada no rosto dela, o rosto como se o rosto chegasse bem à frente mesmo. Deixasse ela mais imponente. Pronto, pode deitar. Depois disso, eu ainda venho com a camada de corretivo, que eu trabalho esse corretivo mais acentuado nessa região dos olhos.
ressaltando ainda mais essa claridade nessa zona T, que a gente chama, para que eu consiga obter ainda mais um resultado melhor ainda de claridade. E se nós estamos trabalhando a pele, gente, a gente conseguiu um efeito bem legal. De pele. Um trabalho de pele primeiro, que eu tô passando para vocês. Eu vou ressaltar a luz somente onde que eu quero que ela apareça. Eu trabalho as cores mescladas em cima do que eu quero obter para ela. Em cima do tom de pele, que fica uma harmonia. Esse corretivo que eu estou usando, ele é um corretivo da Kryolan, muito bom. Você consegue realmente tampar bastante olheiras, cicatrizes, e você consegue uma pele aveludada. Somente nessa região que eu quero que ela tenha luz. Isso. Depois eu venho com a esponja. E somente eu vou selar. É a região que se olha. Quando a pessoa está em pé, você vai visualizar. Quando a pessoa está em pé, olha, o que aparece primeiro? Essa região, essa parte frontal. O que eu quero esconder? Onde eu escureci? O que eu quero clarear? O que eu quero evidenciar? Isso, a impressão, a primeira parte que se olha no rosto, que é essa lateral. Porque se eu evidenciar isso aqui, eu tiro o contorno do rosto dela. Eu já tiro todas as linhas de expressão que eu criei nela. Então, por isso que eu evidencio essa luz nessa região, que é o que vai me dar o foco dela. O olhar e o brilho. É essa região, a zona T que a gente clareia. E com muito cuidado, para você não perder essa luz. E nem a parte do corretivo, que o corretivo a gente não aplica limpando, a gente aplica com aderência. Se você limpar, você perde. Nara. Olha pra cima. Isso, agora nós vamos só finalizar essa pele mesmo. Fecha. Isso, sempre selando, gente, não deixando vincos nessa região, nem dos olhos, as pálpebras, abre, e nem nessa região, sempre selando. Isso. Isso. Pronto. A gente está com a pele quase pronta. Agora, gente, eu vou vir com uma camada de pó translúcido. Esse pó transparente, branquinho, mas porém ele é translúcido.
você vai pegar e vai selar. Aplica selando todas essas camadas que foram aplicadas para a gente conseguir essa textura na pele dela. Selando esse produto, essa pele consegue por muito mais tempo permanecer bonita, sem brilho e mais com aspecto de mais aveludado. Você fixa todo o seu trabalho, sempre depositando. Essa região dos olhos, já vi. Vocês depositam sem medo, por ele ser translúcido, não tem problema. Logo, logo a pele absorve. Ele vai te dar até menos trabalho de fixar alguma sombra, alguma coisa que cair aqui. Sempre aderindo bem ele nessas regiões de mais acúmulo. Olha para cima. Pode fechar. Pronto. Gente, eu vou estar trabalhando agora. A sobrancelha dela já foi tirada, mas eu vou estar trabalhando um alinhamento melhor dessa sobrancelha. A gente vai fazer o contorno dela. Eu estou usando uma pasta de modelagem da Anastasia. A gente vai estar fazendo o contorno dessa pele, dessa sobrancelha, com a pele pronta. Pra gente dar um pouco mais ainda de expressão nela. Depois eu vou estar mostrando uma pronta e a outra não. Para vocês visualizarem a diferença que faz a sobrancelha programada. Pode virar um pouco pra cá. Gente, é bem legal, bem interessante vocês respeitarem o alinhamento da sobrancelha, realçando o que vocês têm. Para não ficar aquela coisa artificial.
esse trabalho vocês precisam de um pincel nessa diagonal. Esse aqui ele é da Macrylan. Ele é ótimo. Isso, primeiro eu passei essa pasta de modelagem. Diferença, baby, que você vai ver. Logo após, vocês pegam uma sombra. Isso é uma sombra especial da Hot para sobrancelha. Eu só venho selando essa sobrancelha, essa pasta. Gente, esse início eu não gosto de marcar. Gosto de achar ele mais esfumado. Até mesmo pelo fato de você obter um resultado mais suave. Não deixar a sua cliente com o ar mais fechado, mais ranzinza. E sim deixar ela mais elegante. Isso. Ainda sobre a sobrancelha, eu gosto de ainda trabalhar o contorno dela melhor ainda. Eu gosto de ainda ressaltar o contorno dela, aplicando um corretivo bem suave, realçando o contorno dela, deixando bem alinhado. Você esfuma isso, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E você consegue até uma luz, a qual essa luz ela realça mais ainda a sobrancelha. Ela deixa a sobrancelha em destaque, como se ela fosse um relevo. Sempre que você aplicar, às vezes, ou até mesmo por correção, vocês nunca deixam... Vocês nunca deixem de selar. Qualquer produto que seja aplicado na pele, vocês não deixem de selar. Porque se você não selar, essa região pode obter uma oleosidade a mais. Olha, vocês podem, é nítido, visualizar a diferença das sobrancelhas. Isso. Até a própria cliente. Isso, olha a diferença, gente. Olha a expressão. Como muda. Isso. Isso aqui eu tô selando, tá? A parte do corretivo.
Abre os olhos primeiro. Agora, vamos lá. Para mim esfumar esse olho, nós vamos passar para a parte dos olhos agora. Vai, Nara. Eu vou aplicar uma camada de pó translúcido, olha para cima, em excesso nessa região. Porque se cair alguma sombra, é mais fácil a gente estar eliminando. Como a pele está pronta, você pode aplicar essa camada de pó translúcido só para facilitar se cair algum pigmento. Fecha. Essa luz, né, vai te dar um trabalho. Isso. Gente, eu vou estar fazendo um olho nela bem terra, bem terroso mesmo. Vou começar com um marrom bem suave, corzinho de pele mesmo, da MAC. Soft Brown. Essa cor ela é bem coringa. Você vai fazer o pré-esfumado do olho. Você vai nessa região de côncavo e vai esfumando. Gente, com muito cuidado para não descer o esfumado para essa região baixa. Você vai sumindo o esfumado, espalhando bem. É um trabalho de paciência, tá? Porque o esfumado, como eu não quero obter marcações indesejadas, é com paciência. A gente vai fazer essa camada nos dois olhos, para depois a gente entrar com o outro mais avermelhado. É interessante você estar limpando o pincel para você estar tirando o excesso. Abre pra mim assim. Isso, fecha. Isso. Agora a gente vai usar um tom mais terroso. Nessa região do côncavo.
Sempre depositando. Abre, mocinha. Isso, olha. O efeito que a gente já tá criando. Fecha. Abre pra mim. Fecha. Abre. Vira pra mim. Isso. Acho que é. Isso. Pronto. Agora eu vou estar trabalhando, gente, a parte do lápis. Eu vou trabalhar um lápis preto. Esse aqui é um lápis da MAC, ele chama Engraved. Ele é muito bom. A pigmentação dele é excelente. Agora eu vou esfumar esse lápis. E eu quero dar uma profundidade nele com o preto, mas eu quero ressaltar esse tom terroso, porque esse avermelhado ele vai me dar um tom mais bonito ainda, realçar mais ainda a cor dos olhos dela.
Gente, não precisa ter medo, pode trabalhar bem legal esse esfumado. Esse aqui ele é um terra da MAC. Ele chama Brow Chip. Muito lindo esse tom. Bem coringa. Isso. Agora eu vou vir com a sombra preta. Selando esse lápis. Fecha. É bem legal a gente colocar o antes e o depois e ver o realce da make, né, nega? Papel. Essa é a barriga de você, né? Sempre selando. Olha pra mim. Fecha, abre, isso. Colocar um pigmento e para isso nós vamos utilizar
primer de sombra diluidor. Diluidor da Inglot. Esse primer ele é o Cloud da Catherine Hill. Nós vamos aplicar sobre a pálpebra móvel dela. Você vai fazer uma pastazinha para você estar aplicando. Você vai aplicar em toda a pálpebra móvel. Tendo cuidado do produto ficar bem espalhado. E assim que você aplicar, você vem tirando toda a marcação. Toda a marcação. Que você não vir a ter problema. Porque esse primer, essa pré-preparação da sombra aqui, de fixação, ele é bem concentrado. É legal ele ser aplicado bem corretamente para não vir a te dar problema. Que às vezes é o que mais a gente encontra. Sombras marcadas. Isso. Agora a gente vai estar aplicando esse pigmento. Sempre depositando, gente. Em toda a pálpebra móvel. Abre pra mim. Isso. Foi.
Isso, olha. Bem aplicadinho. No cantinho que vocês não precisam de estar aplicando. Gente, sempre depositando e não limpando, porque vocês não obtêm esse resultado se não ficar com essa aderência. É interessante também vocês estarem com uma esponja, alguma coisa, para que o contato da pele, da mão com a pele já pronta, não limpe o que você já fez. Porque a nossa mão, ela tem oleosidade. Abre para mim. Fecha. Abre. Fecha. Gente, é bem linda essa make. Abre. Isso. Vocês podem observar, abre, que esse tom ele clareia mais ainda. Fecha. O olho claro que ela tem. Agora em seguida vocês vão vir com esse bordô, esse marrom avermelhado, e vocês vão vir dando um arremate. Depositando e ao mesmo tempo esfumando. Porque vocês vão criar uma profundidade melhor ainda e um acabamento. Abre. Isso. Fecha. Da mesma forma do outro lado. Vocês vão depositando e ao mesmo tempo esfumando. Abre. Isso. Fecha. Abre. Isso. Agora eu vou entrar com uma paleta da Atelier Paris. Uma sombra mais cappuccino. Que eu vou escurecer.
Esfumando, depositando, esfumando, depositando, esfumando. E a gente vai conseguir um resultado bem legal. Sempre nessa região do côncavo. Abre. Isso. Esse olho foge um pouco do básico, do convencional, do pretinho básico. Já te traz um olho mais marcante, porém delicado. Abre. Fecha. Pode abrir. Isso, gente. Isso. Isso, agora a gente fizemos o esfumado. A gente está recolocando mais um pouco de pigmento. Abre. É isso. Gente, eu lembro do pó. Pó translúcido que a gente deixou em excesso. Olha, a gente limpa com bastante facilidade os produtos que caíram na pele. Como a pele foi feita primeiro,
É muito prático, porque você já consegue tirar todo o excesso do produto que cai na pele. Pronto. Isso. Agora a gente vai estar aplicando o iluminador. Vamos estar fazendo a iluminação abaixo da sobrancelha. Que com essa iluminação você consegue dar mais acabamento no seu esfumado. Isso. E você pode vir e dar um leve toque nesse início de olho. Abre. Isso. Isso. Abre, meu anjo. Abre. Isso. Agora prepara o delineador. Eu vou estar usando agora uma pasta de sobrancelha da MAC, só pra gente estar penteando. Ela deposita um pigmento bem suave. Ela é da MAC. Isso. Agora a gente vai delinear esse olho. Eu vou estar colocando... Eu vou estar colocando um diluidor da Ingloss. Vou fazer um cremezinho. Meu delineador já está bem pouco. Ele é da Ingloss, ele é excelente. É um delineador em pasta.
E eu pus um diluidor nele para ele ficar mais acessível para mim. Eu vou estar fazendo um delineado, um concentrado desse negro, desse tom escuro que eu coloquei embaixo do olho dela. Tem gente que não gosta de trabalhar a linha d'água, gente, eu já gosto. Para o efeito que eu quero criar aqui, eu gosto, porque eu deixo o olho dela mais expressivo. Como eu disse, a maquiagem ela não tem regra, então você trabalha assim, de acordo com o resultado e o efeito que você deseja. Como eu quero obter esse olho com mais profundidade, então eu quero vir com preto, enfatizando mais o preto ainda nessa região. Isso. Agora eu vou trabalhar a parte de cima do olho. Como vocês podem ver, eu quero fazer um delineado mais ousado. Como eu não trabalhei muito negro no olho dela, acaba que eu consigo um acabamento mais expressivo com esse delineado. Abre um pouco menos. Isso. Fecha. Gente, é muito lindo. Você sai um pouco dessa linha de usar só preto, preto, preto. Nem por isso você usando esses tons, você deixa de estar usando a make de noite. Que ela realça e combina com qualquer look que você jogar. Abre um pouco para mim, mais um pouquinho. Fecha.
Fecha. Gente, delineado você tem que ter um bom pincel. Um bom pincel para você estar conseguindo elaborar ele com precisão. É claro, treinar bastante. E um bom pincel. Isso. Esse pincel que ele é da Class Vogue. Um pincel de delinear mesmo. É excelente também essa linha de pincel. Isso. Isso, fecha. Eu quero deixar um delineado bem expressivo. Isso. Abre. Isso. Abre. Fecha. Isso. Agora a gente vai pra... Vamos esperar só esse delineado secar. E a gente vai pro blush. Vou fazer algumas marcações, vou enfatizar algumas marcações nela de pele, para a gente trabalhar um pouco a iluminação. Eu gosto de trabalhar os contornos com a Contorno Kit da Anastasia. Eu vou usar um pincel da Sigma de blush. Ele já perdeu a numeração, eu não lembro a numeração dele. Isso, a gente vai trabalhar agora esse contorno de blush dela. Eu vou estar trabalhando um leve contorno, está enfatizando o que a gente realçou de nariz, dando uma profundidade na própria marcação que a gente deixou. Você pode perceber que a gente não perdeu a luminosidade que a gente deixou. Eu gosto de estar trabalhando um efeito de escurecer nessa região do queixo, essa região da testa. Você pode perceber que aonde eu fiz o contorno com o Paint Stick, eu vou finalizando nele. E essa camada, para que a gente possa vir a ter um efeito de blush marcado, de bochecha marcada, para mim tá ressaltando essa região dela. E nisso a gente consegue esse efeito de rosto afilado. A gente pode estar
Enfatizando, focando aqui nessa região. Tudo com delicadeza, gente. Para você conseguir um bom resultado. Essa paleta é excelente. Você consegue o efeito dela de blush e de contorno. Isso. Agora eu vou estar focando nos pós. Eu vou estar usando para me dar essa luz. Vou estar realçando essa luz e deixando a pele com aspecto aveludado. São acabamentos. Agora eu venho para finalizar a make esses acabamentos. Você vai realçar a luz. Você realçou a parte escura. Agora você vai dar uma realçada na parte clara do rosto. Acho que eu quero que fique iluminado. E ao mesmo tempo você dá um acabamento bem legal. Logo após eu venho com esse é o Kit Glow da Anastasia. Eu já vou dar uma luminosidade na pele dela, bem legal, de acabamento. Essa região você pode jogar um foco de luz que fica bem legal e dá um efeito bronzão na pele. Isso é muito bom. Essas regiões de lábio você ressalta o lábio dela. De ponta de nariz, e eu ressalto essa região dela que eu quero focar mais essa luz. Isso. Usando a T dela, ela tá toda iluminada. Isso. Agora eu vou colocar o cílio postiço, né? Fecha pra mim. Abre pra mim. Eu vou só jogar um brilho nela aqui. Só pra me deixar ainda mais noite. Isso, abre. Isso. Isso. Agora a gente vai estar colocando o cílio. Eu estou usando da Kiss, da First Kiss.
isso pra mim, Nara. Não, pode ser esse mesmo. Pode abrir. Isso. Eu tô usando a colinha também da Kiss. Preta. Deixa eu ver esse tampão. Essa, porque o preto ele é bom, ele tem que tomar cuidado. Mas ele é bom que ele já seca rapidinho e já iguala com o cílio. Abre, fecha. Abre. Isso. Bem tranquilo. Abre, fecha. Abre. Isso, fecha. Enquanto o cílio seca, eu vou aplicar uma leve camada de negro nessa região, porque eu vou estar enfatizando mais esse olho ainda. Fecha. Fecha. Abre. Isso. Isso ele fica mais lindo ainda. Fecha. Isso. Agora eu vou estar aplicando o rímel, esse rímel é da MAC. O rímel abre. Eu vou estar aplicando a primeira camada nos cílios inferiores. A gente deixa esse olho com mais volume ainda. Isso. A gente vai estar unindo o cílio da modelo já com o artificial. Olha pra cima. Fechou?
Abre. Cíliozinho. Bastante camada de rímel para você obter mais volume. Isso. Cara, pega o batom Diva pra mim. Pode fechar. Abriu. Isso. Deixa. Abre. Isso. Agora a gente vai partir para o batom. Depois do olho tá bem contornado de rímel. Só para dar uma segurança e um acabamento. Eu quero que você pegue para mim. Sabe aqueles rosados mais olhosos? Deixa. Nós vamos estar usando o batom. Esse é o Diva da MAC. Deixa eu fechar. Ele é bem clarinho, mais nude. Pode deixar fechadinho. Gente, um acabamento de um batom, ele é tão importante quanto o dos olhos. Uma boca bem feita é essencial.
esse truque de sorrir com ela fechada, abre. Sorrir com ela fechada. Isso é bem legal pra gente estar dando um acabamento. Sorri mais, modelo. Isso. Que você tá conseguindo dar o acabamento no lábio correto. E você consegue um alinhamento bem melhor. Isso. Isso você consegue melhorar ainda mais ainda o acabamento. Relaxa. Lara, me dá a paleta de iluminação de pele. Agora eu vou estar trabalhando uma iluminação nesse lábio. Pra gente deixar essa boca mais expressiva ainda. Eu tô usando um leve brilho da paleta de contorno de pele da Anastasia, que você pode estar aproveitando o que você tem também. Um pó brilhoso, alguma coisa, um iluminador. Eu tô aproveitando na boca dela. E vou jogar um leve glitter. Vai parecer que tem um leve glitter na boca dela. Só quero essa claridade. A gente deixa aquele efeito mais bocão, mais sedutor. Sorri pra mim. Isso. Me dá o batom mesmo. Agora eu vou estar fazendo um leve contorno com ele novamente. O efeito que eu quero criar na boca dela. É um efeito de luz e sombra também. Bem delicado, gente. Como se a pessoa olhasse pra você e não soubesse que tem alguma coisa diferente. Mas ela não sabe explicar o que. Isso. Essa é a make pronta da nossa modelo de hoje. Isso. Essa é uma make noite. Ela contém o glitter, o brilho, mas porém ela é uma make delicada. Uma boca expressiva, um olhar expressivo. Porém ela não deixa de estar delicada. Pode sentar.